Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem. Hoje é dia de giro de notícias. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, futebol pelo mundo e muito mais. Tudo isso você vai ver depois da vinheta. Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um giro de notícias, hoje dia 5/12/2024, quinta-feira, e vamos falar aí tudo o que aconteceu, no mundo do futebol internacional e nacional também, falar muito sobre Campeonato Brasileiro, que falta apenas uma rodada para acabar e ainda não está definido o campeão. Mas vamos lá, começando pelo giro de notícias aqui internacional, vamos falar sobre o futebol pelo mundo. E o que ficou marcado aí essa semana, ontem, foi o Real Madrid, que novamente perdeu uma partida, perdeu de 2-1 para o Atlético Bilbao. E isso não foi o fator principal do desastre, e sim mais uma penalidade perdida por Mbappé. É a segunda penalidade seguida que ele perde. Já havia perdido no jogo contra o Liverpool, na derrota para o Real Madrid na Champions, e agora perdeu novamente. Então a fase do Mbappé é terrível, a pior fase que está passando, e os jornais espanhóis não estão perdoando. Vou ler aqui para vocês o que disse alguns jornais. Para o Marca, colocou na capa a foto de Mbappé, escrito: Real Madrid se acostuma a perder. E fez uma ênfase ali, destacou o Mbappé, que ele ainda não está à altura do clube. Então vejam só o que eles estão falando. Para o AS, não há consolo. Foi considerado um desastre essa derrota. Mbappé está muito mal, Ele não havia nem sido convocado para a seleção da França nos últimos jogos. E no Real Madrid, realmente, não está desempenhando o futebol que desempenhava no PSG. Não sei se é o tamanho do clube, não sei se é a cidade, não está acostumado, mas fato é que Mbappé está muito mal e com isso está levando também o Real Madrid ali ao fundo do poço, porque não ganha de times que era muito fácil de ganhar. Então é isso, o Mbappé perde o pênalti, o Real Madrid perde mais uma partida, e tá complicada a situação por lá. Vamos ver aí nos próximos jogos. Mais uma notícia aqui, internacional. Oscar, o jogador brasileiro que estava atuando na China, e estava na China há 8 anos, finalmente vai sair de lá. Mas não porque quer, não porque foi mandado embora, mas porque o seu contrato acabou. Ele fez o último jogo pelo time dele lá na China. Ontem empatou em 1-1 e ele fez o gol de pênalti para o time chinês. Para onde iria Oscar agora? Oscar ele recebeu muitas propostas há 2-3 anos atrás aí, de times brasileiros, mas os valores eram muito altos, então ninguém quis arcar com isso e ele acabou não vindo. E agora acabou o contrato. Então o Oscar está livre, e a intenção dele é ficar mais próximo à família. E o primeiro lugar seria o Brasil. Então vamos ver quem aí vai apostar em Oscar, porque ficou muito tempo longe, 8 anos na China, mais Europa ainda quando jogava no Chelsea. Então o Oscar hoje tem 33 anos, não é tão velho, ele já é experiente sim, mas tem uma idade que a gente vê aqui no futebol brasileiro, que tem jogadores com idades mais avançadas e desempenhando um ótimo futebol. Caso de Hulk hoje tem 38 anos e está jogando muito, muito bem.
É claro que a fase do Galo não é boa, mas ele particularmente está jogando muito bem, né? Então temos jogadores aqui em alto nível e com uma idade mais avançada. Eu acho que o Oscar caberia aqui sim, né, em algum time, é um ótimo meia, né? Tem que ver como que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro novamente, mas quem sabe, né, ele não apareça no Inter de Porto Alegre, já que foi de onde ele saiu, né, para jogar alguns anos ali e quem sabe encerrar a carreira no Internacional. Vamos aguardar aí, né? Em breve abre a janela, vai ter proposta e tudo mais. Vamos ver para onde Oscar vai no ano que vem. E ontem, né, também, agora vindo aqui sobre as notícias, né, brasileiros aí. Ontem uma triste notícia, né? Até saiu hoje a nota do Internacional. Eu vou ler aqui com vocês. Que o pai do atacante Wesley, né, o que jogou ontem ali contra o Botafogo, né, ele acabou falecendo num acidente de moto ontem à noite, né, e o Wesley ficou sabendo só depois da partida, né, porque não tinha como avisar durante, e ele acabou sendo avisado desse falecimento do pai. Então, em nota, né, o Internacional escreveu o seguinte: é com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. A torcida colorada está contigo, Wesley. Então, infelizmente, aí, né, teve esse fato que ocorreu ontem, né, após a partida internacional Botafogo, Wesley ficou sabendo do falecimento do pai. Mais notícias, né, do futebol brasileiro. Ontem também, após o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco, né, onde o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco, e o Galo engatou uma sequência aí de 12 jogos sem vitórias, né, incluindo todos os campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Galo está 12 jogos sem vencer. Entrou numa crise, eu havia falado aí uns conteúdos atrás, aí, né, uns vídeos atrás, que o Galo tinha risco sim de cair para a segunda divisão. Esse risco não foi assim concretizado porque os times de baixo também não vencem, né? Se os times de baixo tivessem vencido alguns jogos, hoje o Galo estaria brigando para não cair na última rodada. Mas graças aos times que não venceram, o Galo não vai cair. Mas eu avisei que o Galo ia entrar numa crise, ia se complicar e foi o que aconteceu. E o Galo, ano que vem, não vai disputar nem a Libertadores, né? Porque não tem mais chance de classificar pelo Brasileiro, né? O máximo que pode ir é para a Sul-Americana, tá? E assim, isso se não conseguir ainda ir para a Sul-Americana, que lembrando, o Juventude venceu ontem o São Paulo, né? Então a situação do Galo não é nada fácil, vai ter que vencer a última partida aí para terminar o ano sem essa sequência negativa, né? Mas pode correr o risco de terminar o ano com 13 jogos sem vitória. Isso é horrível, vai ser muito ruim no começo do ano. Isso que eu havia passado aqui já também, né? Que está com uma dívida bilionária, né? Isso foi falado ali pelo investidor principal do Galo, da SAF, né? Que pegou o Galo com 2 bilhões de dívida, agora está a 1 bilhão e pouco, né? Conseguiu livrar um pouco das dívidas, mas tem muita dívida, não vai conseguir investir alto no time. E ainda, ontem, Milito foi mandado embora do Galo. Então o Galo agora está sem técnico, né? Numa crise danada, 12 jogos sem vitória e com muitas dívidas para 2025. E é claro que o nome ventilado no Galo para ser treinador é também de Luiz Castro. Todos os times aqui que mandam o treinador embora, né, tem o Luiz Castro como o primeiro treinador para substituir. De verdade, o Luiz Castro ele fez ali um ótimo começo no Botafogo, mas não ficou muito tempo, foi embora. Então, assim, não sei que tantos os times brasileiros querem esse Luiz Castro. Tem muitos treinadores aí na praça, né, que podem ser iguais ou até melhores. Mas, né, tá todo mundo atrás do Luiz Castro quando perde um treinador. Mas a gente sabe que o salário é alto, o custo é alto, né? E o Galo não está podendo gastar desta forma. Então vamos ver aí quem que o Galo vai trazer para ser o treinador, já que Milito foi mandado embora, né? E falando agora
sobre Campeonato Brasileiro. Pessoal, tá chegando a última rodada do Campeonato Brasileiro. É no final de semana. E ontem tivemos mais jogos, né? Eu vou passar aqui os resultados para vocês dos jogos de ontem, né? E como que ficou aí a briga pelo título, Libertadores e tudo mais, certo? Então, como eu havia dito, né? A rodada começou na terça-feira com o Corinthians vencendo o Bahia de 3-0. E ontem, né, tivemos mais jogos aí entre Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco ganhou de 2-0 do Galo, afundou o Galo na crise, como eu disse. No outro jogo teve Vitória e Grêmio. O Vitória empatou com o Grêmio em 1-1. Né? O Vitória que vem aí numa crescente no campeonato, né? Então tá muito bem, mas deixou escapar aí uma vitória. No Morumbi teve São Paulo e Juventude, e o Juventude venceu fora de casa por 2-1 São Paulo. E o São Paulo se despede do Morumbi diante do seu torcedor com uma derrota, e o torcedor não ficou nada feliz. Na casa do Criciúma, o Criciúma que precisava vencer, né, para poder sair da zona de rebaixamento, tomou 3-0 do Flamengo. O Flamengo simplesmente não tomou conhecimento do Criciúma e passou por cima, ganhando de 3-0. Né, e o Flamengo vem finalizando o campeonato ali, quem sabe beliscar Não, eu ia falar um segundo lugar, mas não tem jeito. Agora estou vendo a tabela aqui, não tem como. Mas quem sabe manter ali em terceiro lugar, né? Outro jogo entre Internacional e Botafogo, né? Que todo mundo estava assistindo, né? Esperando para quem sabe o Botafogo seria o campeão ontem, mas não. Apesar da vitória do Botafogo, né? O Botafogo ganhou de 1-0 do Internacional. No outro jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, tinha que rolar um empate ou uma derrota do Palmeiras para o Botafogo ser campeão. E o resultado final foi 2-1 para o Palmeiras de virada. Né? E para finalizar, ontem ali teve Atlético Goianiense e Fortaleza. E um resultado ali, assim, incrível, mas dá para entender porque, que nem eu falei antes, né, de começar a rodada, os dois times já estavam de férias. E o Atlético Goianiense ganhou de 3-1 do Fortaleza, né, dentro de casa, e deixou a última colocação. Isso mesmo que momentaneamente, talvez, né? Mas deixou. Então, o que aconteceu após esses resultados? Né? O que resultou nisso? A briga pelo título ficou para a última rodada, né? Entre Palmeiras e Botafogo. Então, temos 3 pontos de vantagem ali, o Botafogo em cima do Palmeiras. E se o Botafogo perder na última rodada e o Palmeiras vencer, o Palmeiras é campeão. Um empate do Botafogo, o Botafogo já leva o título, assim como a vitória. Só que o Botafogo ele vai pegar o São Paulo dentro de casa. E o São Paulo já falou que vai colocar o time reserva. Ou seja, não vai fazer força para ganhar do Botafogo. Essa é a verdade. E o Botafogo com certeza vai com o seu time titular, vai com tudo. E pode ter certeza que o Botafogo não vai deixar escapar esse título na última rodada. Se depender do São Paulo, não. O Flamengo assegurou a terceira colocação, ninguém toma mais, tá? E ali, em quarto lugar, Internacional, Fortaleza em quinto e o São Paulo em sexto. Então o G6 já está formado. E, né, na rodada aí também, outro fato interessante que aconteceu foi o Corinthians. Né? O Corinthians que muitos diziam que ia cair, né, que ia disputar só Paulista e Série B o ano de 2025, ele provou o contrário. Após 8 vitórias consecutivas, o Corinthians chegou na 7ª colocação e faltando uma rodada ainda para acabar o campeonato, já garantiu vaga para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Ou seja, o Corinthians vai ter um ano de 2025 recheado de campeonatos e campeonatos mais importantes aqui do Brasil e da América do Sul. Então, com a derrota do Cruzeiro, o Corinthians assegurou a vaga na pré-Libertadores. Só que assim, o Cruzeiro ainda tem chance de ir para a Libertadores, só que só briga entre ele e Bahia, tá? O Vasco, a vitória, conseguiu subir para a 10ª colocação, né? E garante ali a Sul-Americana, né? Então vejam bem a situação do Galo que eu falei. O Galo está em 14º lugar, na última posição que vai para a Sul-Americana com 44 pontos, certo? Só que, se o Atlético Paranaense vencer o seu jogo, que é hoje contra o Bragantino, ele chega a 45 pontos e deixa o Galo sem vaga de Sul-Americana e ter que disputar na última rodada para tentar essa vaga na Sul-Americana.
Então o Galo deu muita sorte, como eu falei, né? Dos times que tá lá na zona de rebaixamento não vencerem. Porque se tivesse vencido pelo menos 1 ou 2 joguinhos, ele ia para a última rodada brigar para não cair. Na briga do rebaixamento, né, ainda tá ali o Fluminense. O Fluminense hoje depende só de uma vitória. Né? Se o Fluminense ganhar hoje do Cuiabá, não cai mais e já rebaixa Criciúma e Bragantino. Tá? O Bragantino joga contra o Atlético Paranaense, precisa vencer e torcer contra o Fluminense para não cair para a segunda divisão. E outro fato curioso que aconteceu no Campeonato Brasileiro foi o Atlético Goianiense. Ele deixou a lanterna, né, após quase o campeonato inteirinho na última colocação. Ele deixou a lanterna para o Cuiabá, que vai tentar escapar dessa lanterna aí, né, pelo menos para não cair em último lugar do campeonato contra o Fluminense. Então, se o Cuiabá não tinha, né, nenhuma motivação para jogar, agora tem. É não ficar em último lugar, no mínimo, né, do campeonato. Então é isso, né? Giro de notícias aí que falamos sobre futebol internacional, o Mbappé, Real Madrid, né, o Oscar e o Campeonato Brasileiro que fica para a última rodada, né, a briga pelo título e a última vaga ali para quem sabe. Então é isso, ficamos por aqui com mais um conteúdo no canal Mundo Boleiragem. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos na hora. E também nos sigam nas redes sociais, @Mundo Boleiragem, no Instagram, TikTok e Kawaii. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!